E começamos agora um novo momento do diálogo das assalariadas rurais neste ano de 2022. Nessa edição do diálogo, várias companheiras vão conversar conosco para poder espelhar a luta sobre melhores condições de trabalho. E nesta edição a gente conversa hoje com a Maria Samara de Souza. Ela que é dirigente do Sindicato dos Assalariados e Assalariadas Rurais de Juazeiro, na Bahia. Para vocês entenderem a importância, a Samara é uma jovem dirigente do maior polo de produção de frutas do país. E em Juazeiro, na Bahia, que é um dos lugares das maiores empresas de frutas. E a Samara vai conversar com a gente como é fazer essa negociação com as empresas, sendo uma mulher jovem, negra e do movimento das assalariadas rurais. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço, Samara. Muito obrigada, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Me apresentando, meu nome é Maria Samara de Souza, sou de Juazeiro da Bahia, atualmente, mas nacionalmente eu sou de Jardim Ceará, a nacionalidade. Estou em Juazeiro já há 20 anos, a gente viemos para cá em 2004, eu e minha família, para trabalhar aqui, porque nos Ceará as condições de trabalho eram poucas, então a gente veio para cá muito cedo. Em 2008 eu comecei minha jornada como assalariada rural, em uma empresa, em um projeto ligado de Curaçá, na CAI, numa cooperativa agrícola, numa empresa chamada Alberto Sazag. Então, desde 2008, eu sou assalariada rural e já comecei meu trabalho na fruticultura. Entrei para o movimento sindical, vim conhecer efetivamente o sindicato em 2015, foi quando eu me tornei delegada sindical pela primeira vez e passei 2 anos como delegada sindical. O momento que eu vim para o sindicato, fui convidada para fazer parte da diretoria, foi em 2016, pelo companheiro Zezinho, e vim para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro como secretário de Jovens e Adolescentes. E aqui permaneci a partir de 2018. Uma jornada difícil, primeira vez que eu tinha vindo, não tinha muito conhecimento do movimento sindical, então foi uma tarefa um pouco difícil, mas tive o apoio dos meus companheiros, principalmente do Zezinho, que é o José Manuel, me apoiou sempre nas atividades sindicais, e eu sempre quis aprender e saber mais do movimento. Então, em 2018, foi meu primeiro contato como dirigente sindical, como secretária de Jovens e Adolescentes. E em 2020, teve a dissociação sindical e, efetivamente, eu vim para a direção do Sindicato de Assalariados Rurais como secretária de Jovens e Adolescentes. Então, a partir desse momento, a gente efetivamente é Sindicato de Assalariados Rurais. Não é fácil, tá, Luta, ser dirigente sindical num movimento tão masculino, é pouco dirigente feminino, então eu vim para um movimento mais masculino, mas tive o apoio dos meus companheiros, então a negociação efetivamente não é fácil, não é sempre que o sindicato tem o apoio dos companheiros da base, é difícil, a gente convenceu como nossos companheiros de como o sindicato é importante, que é o sindicato que mantém a luta dos direitos, que é o sindicato que luta por melhores condições de trabalho, por condições sociais, por aumento de salário, mas a gente mantém esse dia a dia mesmo nas empresas. Quase todos os dias nós estamos nas empresas visitando o trabalhador, reunindo nos pontos de apoio, conversando sobre os direitos sociais, sobre a CLT, sobre a convenção coletiva. E cada dia mais a gente consegue o apoio do trabalhador rural, consegue efetivamente ter mais associados ao sindicato também. É um momento difícil que a gente está passando por essa pandemia. Passamos quase um ano sem poder ir nas empresas, se reunir. E a gente também era um momento que a gente também era desconhecido para a gente também. E a gente também sempre prezou por esse espaço, sempre prezou por distanciamento social, sempre prezou por as empresas fazerem mesmo nos pontos de apoio esse distanciamento, na hora do almoço. Então, a gente, como sindicato, não poderia também fazer diferente, né? Então, a gente passou um ano, mais ou menos, sem ir efetivamente nas empresas, mas o ano passado a gente voltou efetivamente a essa Pandemia, né? rotina, voltamos aí nas empresas, aí a pandemia deu uma reduzida com a vacina, então teve uma luz ao fim do túnel para todos os trabalhadores. E graças a Deus aqui em Juazeiro, pelo menos, a gente não teve tantos casos nas empresas, a gente tinha uma preocupação grande nessa questão de ônibus, que o pessoal vai muito junto, na questão do ponto de apoio também, que o pessoal fica muito junto na hora do almoço, mas graças a Deus não tivemos tantos casos. Então, Thalita, foi um momento difícil a pandemia, não foi fácil aqui em Juazeiro, mas
continuamos o trabalho, estamos continuando, dando continuidade, e é um pouco disso. A gente está mantendo o diálogo com o trabalhador sempre. Temos contato também permanente nos grupos de WhatsApp, temos um contato do sindicato também, que é disponibilizado desse trabalhador. Então, graças a Deus, estamos mantendo esse contato diariamente. Samara, e você você está situada num lugar que é um dos maiores locais para frutas de exportação do país. Então, tem um atrativo de empresas maiores. O que é mais difícil nessa luta, que, como você já relatou, é bem grande, é uma luta bem intensa para também conscientizar os trabalhadores. Mas o que é mais difícil nesse aspecto? É a negociação com as empresas? É realmente atrair o trabalhador e a trabalhadora assalariada para o sindicato? Conta um pouco para a gente. Como você falou, Thalita, é um polo imenso. O maior polo de fruticultura irrigada é aqui no nosso Vale do São Francisco. E a negociação é o ponto crucial para o assalariado rural. É muito difícil, porque as empresas, cada ano, elas vêm um novo olhar para o trabalhador, não tem esse olhar carismático para o trabalhador. Com a reforma trabalhista em 2017, dificultou ainda mais as negociações coletivas. Antes a gente negociava com a CLT, que era a base. Hoje, depois da reforma trabalhista, estamos negociando com a CLT abaixo. Então, é difícil para negociar. Tivemos uma resistência muito grande das empresas nesse aspecto, porque veio os ataques. De 2017 para cá, os ataques foram maiores. A gente viu que a pauta do empresário veio maior do que a pauta do trabalhador. A gente nunca tinha presenciado isso. A gente encaminhava uma pauta com os direitos, para manter os direitos e melhorar as condições de trabalho. E, atualmente, a gente está negociando para manter esses direitos e, efetivamente, só estamos com salário para negociar, porque a gente está lutando para manter os direitos que a gente já tinha. Antigamente, não, a gente mantinha esses direitos e tentava negociar acima da CLT. E depois da reforma trabalhista, dificultou muito a nossa negociação coletiva, porque o empresariado ficou à vontade com esses novos governos, que não são progressistas, governos que aí estão. Então, o empresário ficou muito à vontade com isso. E os ataques aos direitos trabalhistas ficou muito intenso. Então, os sindicatos, efetivamente, têm essa dificuldade de negociar porque eles estão mais à vontade. E os ataques são constantes. Então, estamos negociando para manter mesmo os direitos do trabalhador, para não perder. Nosso lema sempre é manter o que já tem, não perder nenhum direito e tentar avançar no que a gente pode. Então, desde 2017 tem sido umas negociações constantes, dificultosas mesmo, mas, graças a Deus, os sindicatos não é só Juazeiro, são 11 sindicatos entre o estado da Bahia e do Pernambuco. Temos o apoio também das confederações, das federações, das centrais sindicais, CTB e CUT. Então, a gente tem esse apoio efetivamente da UITA, da Oxfam. Então, a gente não estamos sozinhos, nós temos um apoio de uma rede muito grande, uma rede que luta pela melhor condição de trabalho, por manter os direitos sociais também do trabalhador. Então, as negociações coletivas são difíceis, mas conseguimos sempre manter os direitos do trabalhador, a gente está mantendo, não estamos perdendo nenhum direito, então isso é importante. E a gente sempre frisa isso para o trabalhador, quando volta na base para informar o resultado da negociação coletiva. A gente não perdeu nenhum direito, conseguimos manter o que a gente já tinha, conseguimos aumentar o salário, porque sempre os sindicatos conseguem esse reajuste salarial acima do piso, sempre mantemos a inflação, então a gente nunca negociou abaixo da inflação, acho que são poucos estados que conseguem negociar com a inflação, então a gente nunca negociou abaixo da inflação, sempre é com a inflação ou então com ganho real. Então, é um diferencial também para o Vale do São Francisco ser um dos estados que negocia acima da inflação. Então, a gente tem esse diferencial e conseguimos manter o direito do trabalhador. Então, mesmo com condições de trabalho dificultosas, com as empresas pressionando, a gente consegue fazer uma negociação coletiva exitosa para o trabalhador. Não é fácil, Thalita, não é. Se você quer fácil, não é. Eu, como mulher, também não é fácil a gente estar à frente, mas temos o apoio dos nossos parceiros, então a gente consegue conversar com o empresariado. Também temos esse diálogo, que acho que é importante a gente sempre ter o diálogo primeiro. A gente tem esse diferencial aqui no Vale, a gente sempre consegue ter um bom diálogo com o empresário, a gente consegue manter esse diálogo sempre na negociação e volta para a base também de cabeça erguida para mostrar os resultados da convenção coletiva, mostrar que a gente mantém esses direitos também, mesmo com a reforma trabalhista, a gente não perdeu os direitos, a gente manteve alguns direitos que a reforma tirou, a gente mantém na convenção coletiva de trabalho, então
é um diferencial, é uma vitória para a gente aqui no Vale ter esses direitos na convenção coletiva. Atualmente nós temos 85 cláusulas de convenção coletiva, então são muitos direitos garantidos, e o trabalhador tem esse reconhecimento também pelo sindicato, que é o que mantém a luta, é quem vai atrás dos seus direitos, então a gente tem também esse diferencial, e o trabalhador tem esse reconhecimento. Então, no dia a dia, a gente está nas empresas e conversa com o trabalhador, mostra a ele o que é o sindicato, porque tem muitos também que não sabem. Tinha esse trabalho um pouco também, não era tão efetivamente nas empresas, mas hoje em dia a gente consegue fazer um trabalho mais presencialmente nas empresas, consegue informar o trabalhador melhor também, e eles ficam da frente dos seus direitos, sabem o que é o sindicato, sabem quais são os direitos, sabe também quais são os deveres, porque a gente tem direitos e tem deveres também na empresa, então o trabalhador tem essa consciência, está mais consciente. Eu acho que a gente conseguiu também esse objetivo de conscientizar mais o trabalhador para vir para o sindicato, para entender que o sindicato não depende do governo, depende do trabalhador. A gente sempre fala isso, o sindicato não é a diretoria, o sindicato é o trabalhador, é vocês que fazem o sindicato. Então a gente tem esse diferencial, estamos mais presentes na base, e quando a gente se tornou sindicato de assalariado, acho que esse foi o diferencial. É composto por trabalhador, então entende da realidade. Eu vim da base, eu fui trabalhadora rural durante muitos anos, ainda sou, né, porque eu estou licenciada, que eu deixei de ser trabalhadora, então desde 2008 eu trabalhei no raleio, no pinicado, trabalhei no PEC, então eu entendo a realidade. Então tem esse diferencial do sindicato, somos em 3 diretores executivos, todos os nossos diretores vieram da base, são trabalhador rural, então tem esse diferencial de negociar diretamente com o trabalhador e negociar com as empresas. Quando a gente vem da base, que a gente entende da realidade, que a gente sabe o sofrimento, que a gente também passou e passa por isso, então tem esse diferencial. Eu acho que o sindicato de assalariado tem essa dificuldade em conversar com as empresas antes, porque não era composto exclusivamente por trabalhador, e hoje não, a gente tem esse diferencial. Eu tenho orgulho de ser trabalhadora rural, de ter vindo da base, de estar à frente hoje como mulher. Eu sempre falo isso nas empresas, é esse diferencial da gente. A gente é assalariada rural, sou mulher, vim da base, fiz uma faculdade pelo ProUni, então eu sempre falo isso, para poder também encorajar minhas companheiras a buscar uma formação melhor, para que ela também tenha a coragem de buscar, porque a gente sabe que é difícil, não é fácil a gente estudar e fazer uma faculdade ou um curso técnico, trabalhar ao mesmo tempo, porque é cedo, a nossa jornada começa às 6 horas da manhã, muitas vezes. Então, eu fiz uma faculdade com todo esse esforço, com toda essa dificuldade, e me formei em administração. Então, eu sempre falo isso para minhas companheiras, para que eu também possa encorajar elas a buscar uma formação, a ter mais consciência de classe também, é importante a gente sempre falar isso. A gente mostrar a nossa luta para que possa encorajar nossas companheiras a buscar também uma melhoria nas suas condições de trabalho e na sua vida também profissional. Acho que é importante sempre a gente falar disso. Esse apoio, essa rede coletiva para garantir os direitos dos trabalhadores é essencial. Mas o que eu queria saber de você era exatamente isso. Como é o seu diálogo com essas mulheres, já que você vivenciou toda essa trajetória e conseguiu vencer, entre outras etapas também, como a graduação que você estava comentando agora há pouco. Então, como é esse diálogo com as mulheres? Como é que você consegue se direcionar para elas para poder se engajarem com as lutas do dia a dia? Olha, Thalita, sempre quando a gente vai nas empresas, diariamente a gente faz visitas pela manhã e pela tarde, eu sempre tento me colocar no meio dela, sempre falo que eu sou assalariada rural, sempre falo que eu venho da base, que eu entendo essa realidade também que elas passam, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser negra, não é fácil hoje em dia a gente vir de uma família pobre, eu sou de uma família de trabalhador rural e agricultora, minha mãe é agricultora e meu pai é trabalhador rural. Então, eu sempre falo desse meu dia a dia, sempre falo da luta, e falo que eu sempre vim da base, sou da base, falo da minha dificuldade que foi para manter a graduação e para conseguir me formar. Então, acho que é importante sempre falar disso. E eu vejo que quando você fala que é da base, que você veio de lá, de junto delas, a gente tem esse diálogo mais constante e tem o apoio da trabalhadora. Porque quando você entende da realidade, que você se mostra mais aberta nesse diálogo, a gente vê que elas entendem mesmo que a gente está ali para manter os direitos delas, que a gente não está ali para enganar ninguém, a gente veio da base efetivamente, então somos todos trabalhadores rurais. Hoje eu estou aqui licenciada para fazer a função de secretária-geral do sindicato, mas amanhã pode ser uma delas, eu sempre friso isso.
Olha, hoje sou eu que estou lá, mas amanhã pode ser um de vocês, porque a luta é constante. A luta não é só hoje. O sindicato ele vai permanecer, a luta vai permanecer. E a gente tem sempre que manter os nossos direitos e lutar por melhoria de condição de trabalho, porque hoje eu estou lá, amanhã pode ser um filho de vocês que vai pesar do sindicato. Então, eu sempre mantenho esse diálogo quando eu vou falar da nossa convenção coletiva, falo dos direitos e falo também da minha vida, para poder também engajar mais elas, encorajar mesmo elas a buscar melhores condições de trabalho. Falo da minha formação como foi, que não foi fácil. Quando eu entrei na faculdade em 2015, o salário nosso era da categoria era 816, e só a faculdade, se fosse para eu pagar, era R$ 750. Então, eu sempre falo disso, do ProUni que eu ganhei a bolsa 100%, então eu consegui concluir minha graduação pelo ProUni, então eu sempre friso isso, falo delas buscar mais as condições de trabalho, falo para elas buscar os objetivos delas, porque a gente tem sonhos, a gente é trabalhador rural, mas a gente tem sonhos de melhorar nossas condições de trabalho, de procurar um emprego melhor, com uma melhor remuneração. A gente sabe que a gente mantém alguns direitos. Tem um salário mínimo que hoje mesmo está 1.212. A gente sempre consegue um reajuste pelo sindicato melhor, mas a gente sabe que ainda não é o ideal para a gente. A gente sabe que ainda é muito aquém do que a gente mesmo precisa para a alimentação, para a saúde, para a educação, é muito abaixo. E se for para pagar uma faculdade, a gente não consegue, infelizmente. Ainda está muito difícil para fazer uma graduação. Então, eu sempre encorajo elas a fazer, a buscar mesmo uma graduação, a buscar um curso técnico para que a gente possa melhorar nossas condições de trabalho, dar uma vida digna para os nossos filhos, dar uma vida digna para os filhos dela. Então, eu sempre falo isso. Tenta encorajar mesmo, falar dos objetivos, falar das lutas, e a gente tem que buscar sempre os nossos objetivos. A gente não pode parar no tempo, a gente não pode se ficar aquém das nossas condições de trabalho. Temos que melhorar nossas condições, buscar novos objetivos, buscar a gente uma formação melhor para que a gente possa também ter um salário digno, aumentar nossas condições de trabalho, ter uma melhor condição mesmo. Eu vim do Ceará, como eu falei, então não é fácil a gente vir de um estado para outro. Fui muito bem acolhida aqui na Bahia, então eu sempre falo disso. E eu vejo que elas se encorajam muito, não é fácil a gente obter o apoio feminino. A gente sabe que somos a maioria do país e do mundo, mas a gente sabe que ainda é difícil a mulher apoiar outra mulher. Então eu sempre tento mostrar a minha realidade, mostrar como foi minha formação, mostrar como está sendo minha luta diária. E eu vejo que a trabalhadora se sensibiliza e elas também buscam melhores condições de trabalho. E a gente vê que a luta é constante, mas é muito gratificante. Não é fácil a gente estar à frente do sindicato, não é fácil também a luta diária, não é fácil a negociação com as empresas, mas com o apoio da trabalhadora, a gente sempre fica mais revigorada para manter a luta, para continuar nesse dia a dia que é tão difícil, mas a gente vê que quando você se mostra mesmo aberto, você se engaja mesmo no meio da sociedade, você vê que a trabalhadora rural ela fica mais feliz e a assalariada rural nossa, graças a Deus, é uma classe bem sensível a isso. Eu acho que esse é o diferencial, a gente mostrar mesmo a realidade, não enganar mesmo, mostrar como é a nossa realidade, nossa vida, e a gente conseguir o apoio da trabalhadora rural é muito gratificante para a gente manter essa luta. Eu acho que não é fácil, mas para mim eu sou apaixonada por esse trabalho hoje. Espero deixar um legado bonito nesse sindicato e que as próximas que venham e elas também mantenham essa luta. E Samara, você falou muito sobre a questão da união entre as mulheres e agora a Contar tem um coletivo voltado para as assalariadas no Brasil todo e você faz parte desse coletivo. Como é estar inserida perdão, como é estar inserida dentro desse contexto e o que é que vai versar esse coletivo? Sobre o que vai ser esse coletivo? Bem, Thalita, é um momento importantíssimo. A gente tentava se organizar durante muito tempo e a Contar teve esse pontapé inicial importantíssimo para a gente, que a gente não conseguia fazer esse coletivo de mulheres efetivamente. E agora a gente tem, dia 7 mesmo, eu estou viajando para Brasília para participar mais uma vez de um momento junto com nossas companheiras de vários estados. É importantíssimo ter esse coletivo, porque vamos dialogar sobre novas condições de trabalho, sobre a realidade de cada trabalhadora, de cada estado. Então, é importante ter esse coletivo de mulheres, porque a gente vai dialogar, tentar melhorar mesmo as condições de trabalho, tentar melhorar nossas condições sociais. Aqui no Vale a gente tem uma realidade, mas em vários estados do país são realidades distintas, mas que não deixam de ser a realidade da mulher trabalhadora, a realidade de uma mãe e o pai de família. Então, a gente tem essa realidade muito diversificada. Então,
o coletivo de mulheres é importantíssimo nesse momento que estamos vivendo, e a Contar está de parabéns por ter nos proporcionado esse momento, ter dado esse pontapé inicial, então, desse diferencial. Eu faço parte, então, estou muito feliz de estar indo mais uma vez para participar desse evento, que é construir mesmo as nossas lutas, mostrar como é a nossa realidade e tentar melhorar nossas condições de trabalho. Como eu falei, a gente, todo mundo tem esse ideal, né? Mudar suas condições de trabalho, garantir seus direitos. Então, a mulher não é diferente. Dia 24 mesmo, agora de fevereiro, a gente tem a conquista do voto feminino, importantíssimo. Eu faço parte da diretoria sindical da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres. Então, eu estou realizando esse evento aqui com a nossa assalariada rural de Juazeiro. Então, é importante sempre a gente estar inserindo a mulher nesse espaço, mostrando mesmo as conquistas. A gente sabe que nem todo mundo sabe como foi que a luta das mulheres se deu lá atrás. Então, todo mundo hoje tem os direitos, mas não sabe como foi que ele foi conquistado. Então, o coletivo de mulheres é para isso, para mostrar essa realidade, mostrar as dificuldades que a gente passou durante esse tempo, para poder estarmos hoje aqui, com tantos direitos que a gente tem, mas a gente sabe que ainda temos muito a melhorar, e o coletivo de mulheres é para isso, para mostrar a realidade distinta de cada estado, tentar, pelo menos, manter o diálogo com a nossa assalariada rural. Hoje em dia a gente tem muitas reuniões online, eu participo também da UITA, com várias reuniões com Jaqueline, então é importante a gente estar dialogando com todas as entidades para tentar melhorar as condições de trabalho da mulher trabalhadora, que é tão difícil. A gente já teve muitas conquistas, mas a gente sabe que não para por aqui. A luta é constante e esse coletivo de mulheres que a Contar está idealizando vai ser importante para isso, para a gente melhorar nossas condições de trabalho e tentar um pouco ajudar a mulher no que a gente puder. Então, eu estou indo para Brasília, espero que eu sei que a gente vai ter um coletivo muito bom e vai ter muitas perspectivas, muitos objetivos alcançados nesse momento. Conversamos com a Maria Samara de Souza, dirigente sindical de Juazeiro, na Bahia, que nos trouxe exemplos riquíssimos. Mulher negra, jovem e que movimenta, que incentiva outras mulheres. Agradeço demais a sua participação, Samara, no nosso espaço e esse incentivo para outras mulheres na luta por igualdade, por tudo dentro do meio rural. Muito obrigada, Samara. Eu que agradeço, Thalita, pelo espaço, agradeço também a Contar, a todos os nossos parceiros pelo apoio que têm nos dado. Espero que seja inspiração para nossas companheiras, espero que elas mantenham sempre essa luta constante e busquem melhorias nessa vida, que a gente possa obter o nosso sucesso, prosperidade para todos e sucesso nesse novo ano que está iniciando e que a gente possa ter um ano melhor, um ano com mais esperança e que possamos todos alcançar os nossos objetivos. Obrigado mesmo pelo espaço e pelo diálogo, foi muito bom.